Olá, galerinha do primeiro ano, bom dia, boa tarde. E esta é a segunda parte do vídeo que eu gravei anteriormente sobre linguagem no barroco. Vamos lá? Aqui nesse vídeo, basicamente, a gente vai ver de uma forma bem rápida, bem objetiva, as figuras de linguagem utilizadas no barroco. Vamos lá? Então, as figuras de linguagem, as figuras de estilo mais comuns nos textos barrocos reforçam a tentativa de aprender, de tentar compreender a realidade por meio dos sentidos, ok? Então, observe que, quanto à forma no barroco, havia o gosto pelo soneto, que era uma forma de poética, uma forma de poema muito usado por Camões e que volta no barroco, tá? Então, são 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos, ou seja, são estrofes com 4 versos, e tercetos são estrofes com 3 versos, tá? Então, o soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos. Emprego da medida nova na poesia. Emprego frequente de figuras de linguagem, tais como antítese, paradoxo, metáfora, refletindo assim um conflito existencial e o espiritual, Então, vamos lá. A primeira figura de linguagem que nós iremos ver é o hipérbato, que é a figura de linguagem que consiste na inversão brusca da posição formal dos termos de uma oração ou das orações de um período. Então, exemplo, o verso na ordem direta seria: os claros raios da lua brilhavam, Só que no barroco, eles não vão usar os versos nessa ordem direta, que seria sujeito, verbo, e objeto. Eles vão inverter isso aí, inverter os termos. Então, o verso com hipérbato seria: da lua, os claros raios rutilavam. Então, vocês percebam aqui o quê? Que esse termo aqui, que seria adjunto adnominal, de raios, passa para frente, E aí, o início passa para depois, Numa inversão aí, tá? Então, esse seria o hipérbato, ok? A segunda figura de linguagem é a antítese. É a figura de linguagem que consiste no emprego dos termos opostos, tá? Então, Deus e o diabo, claro e escuro, vida e morte, céu e terra, tá? E é importantíssima a antítese aqui, porque a gente poderia dizer que é a figura de linguagem, uma das figuras de linguagem que sintetiza o barroco. Por quê? Porque revela o dualismo, revela o bifrontismo, Revela o fusionismo, 2 polos comuns no barroco, ok? Reflete bem o barroco, o seu dualismo. Revela o contraste que o escritor vê em quase tudo, ok? Temos um exemplo aqui de antítese. Num poema de um poeta barroco, Manuel Botelho de Oliveira. Visto por fora, é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro, habitada, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa que dentro cria a pérola formosa. Tá? Então, vocês percebam que não é uma linguagem fácil, o poema do barroco. A gente tem aí vários termos que são antítese, por fora, dentro, feia e bela, Tosca e formosa, tá? Então, vocês percebam aí a construção desse poeta barroco com a questão da antítese, até para revelar esse conflito existencial, esse dualismo tão característico do barroco, ok? Perífrase e antonomásia, tá? Esses nomes aí difíceis. É a figura de linguagem que ocorre pela substituição de uma ou mais palavras por outra expressão, ou seja, nós utilizamos uma expressão com muitas palavras para referir aquilo que poderia ser dito com poucas palavras. Cabe ressaltar que a perífrase é usada para objetos, lugares e animais, e a antonomásia é a que é usada quando se refere a uma pessoa. Vamos ver
um exemplo? Exemplos de perífrase e antonomásia. Moro no país do futebol. Perífrase, lugar, Brasil. Fomos ao jardim ver o rei da selva. Rei da selva, animal, leão, perífrase. Vou ao show do rei. Antonomásia, nome, pessoa, Roberto Carlos, tá? Então, quando for nomes próprios de pessoas, é antonomásia. Quando for lugares, animais e objetos, é perífrase, ok? Então, seria tipo um apelido, uma expressão que caracteriza alguma coisa, ok? Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que consiste em um tipo de comparação indireta, tá? Então, ela é um anjo. Ela é a flor do meu jardim. Então, eu não estou fazendo uma comparação. A comparação utiliza a conjunção como. E aqui não, aqui eu estou afirmando. Ela é um anjo. Ela é o meu sol. Ela é a flor do meu jardim, ok? Então, a gente fala que isso aí seria um tipo de comparação indireta, ok? E nós temos a comparação, que é a figura de linguagem que consiste em um tipo de comparação direta. O uso do conectivo de comparação aparece na frase. Ela é como um anjo, ela é como uma flor do meu jardim. Então, se tiver o como ou outra conjunção comparativa, vai ser a comparação. Se não tiver o como, vai ser metáfora, ok? Então, o escritor barroco prefere a metáfora à comparação, tá? Com ela, o poeta revela semelhanças profundas e subjetivas que descobre na realidade. Paradoxo é a figura de linguagem que faz associação de termos contraditórios e inconciliáveis, ideias que se excluem, tá? Corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Ele vai se opor ao racionalismo do renascentismo, tá? Vejamos a estrofe a seguir de Gregório de Matos. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rios de neve em fogo convertido. Então, vocês percebam aí, né? Incêndio em mares, ou seja, o elemento fogo no elemento água, né? O elemento neve no elemento fogo, tá? Então, vocês percebam que o paradoxo não é antítese, tá, gente? A antítese é o oposto. O paradoxo, ele vai colocar dois termos contraditórios que a gente não tem como conciliar, mas a gente acaba fazendo um paradoxo na conciliação desses dois termos, tá? Então, que vocês estejam bem atentos à diferença entre paradoxo e antítese, ok? Hipérbole é a figura de linguagem que se refere a algo de modo exagerado. Traduz a ideia de grandiosidade, de pompa, tá? Tudo é belo, tudo é exagero, tudo é luxuoso, né? Vejamos mais um exemplo de Gregório de Matos. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que de manhã lisonjeada, púrpuras mil com a missão dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Então, você aí vê 1000 púrpuras, exagero, tá? Então, o barroco também vai se utilizar muito dessa figura de linguagem pelo próprio barroco ser exagerado, né? Então, é uma figura de linguagem bastante importante no barroco. Prosopopeia é a figura de linguagem que consiste na personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade, tá? A gente vai falar na característica lá do barroco, o dinamismo. E justamente essa prosopopeia, ela auxilia em alguns textos barrocos. Observe um texto escrito pelo padre Antônio Vieira. No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão generoso, no sol o excesso de luz. Então, a gente percebe aqui que várias características aqui humanas foram concedidas a seres inanimados. O cedro,
que é uma árvore incorruptível, né? A questão de um animal ser generoso, né? Então, a gente percebe vários exemplos de prosopopeias aqui, ok? E o silogismo, gente, que é importantíssimo na questão do cultismo. Por quê? É uma forma de raciocínio dedutiva. Então, na sua forma padronizada, é constituída por 3 proposições, que são orações, frases, né? As 2 primeiras denominam-se premissas e a terceira faz uma conclusão, tá? Que seria mais ou menos os esquemas dos sermões do Padre Antônio Vieira. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal, tá? Então, essa figura de linguagem se chama silogismo, ok? Então, mais uma vez, são figuras de linguagem importantes no Barroco. Vejam essa videoaula mais de uma vez, se for o caso. Qualquer dúvida de alguma figura de linguagem que vocês não tenham entendido, pode me procurar, tá? Fiquem bem e até a próxima aula.